Olá, e retornando então no nosso diálogo franco aqui com o Dr. Rios, eu queria reiniciar lhe perguntando o seguinte: doutor, o alcoolismo e o vício em drogas ilícitas podem levar as pessoas a terem que recorrer a algum tipo de tratamento psiquiátrico? Acho que você está falando de um problema, tá certo, bastante sério de saúde pública, com custos sociais elevados e custos humanos também. Necessariamente os portadores de alcoolismo e de dependência química deverão procurar profissionais especializados nessa área e nesse tratamento. Isso é necessário, não é? Senão é muito difícil da pessoa se livrar desse tipo de problema. E o índice que se alcança das curas, se é que a gente pode colocar assim, é elevado? Como é que tem acontecido isso? Infelizmente não, Carlos. Os índices de recuperação são baixos, a recuperação às vezes é temporária, com alguns intervalos e recaídas recidivas, sendo necessárias novas abordagens, né, e nova procura. E muitas vezes a família desanima, o próprio paciente desanima. É feito todo esforço para que se consiga a recuperação das pessoas, mas o índice de recuperação eu consideraria baixo. Baixo. E o senhor não acha que o senhor falou da família, aí, da influência da família nesse caso, para bem ou para mal até, né? Sim. Agora, o que a gente ouve dizer é que o pior são as companhias, né? A pessoa que anda mal acompanhada, ela sai de um problema desse, ela acaba voltando em função das próprias amizades, é o que acontece na maioria dos casos. Não é só amizade, na verdade, não é, em todos os ambientes hoje encontra-se facilidade de aquisição das drogas, né? O ruim e pior disso ainda é que as drogas podem propiciar o desencadeamento de doenças mais graves como a esquizofrenia. Disse, né, muitas vezes que, por exemplo, a cannabis sativa, a maconha, não é prejudicial. Isso não é verdade, ela tem um carbinoide, que é o tetraidrocarbinol, que é uma substância que pode desencadear delírios e alucinações. O senhor vê que nós estamos no Brasil, a gente vive algumas situações aí tão antagônicas, que a partir do momento que a gente assiste um ex-presidente da República, como Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, preparado, falar em favor da descriminalização da maconha, a partir do momento que um ministro de Estado, como o seu Mink aí, do meio ambiente, vai num palanque público e defende, quer dizer, a gente não sabe onde nós vamos chegar dessa forma, né? Infelizmente os tempos vão nos levando a... Estas coisas precisariam ser tratadas com mais cautela, com um senso comum melhor, não é? Muito bem. Doutor, e as doenças, invertendo, as doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, podem levar os indivíduos ao vício do álcool e às drogas? Eu não diria exatamente isso, mas pode haver uma comorbidade entre estas doenças, esses transtornos e o uso de drogas. Traduz para a gente, por favor, o comorbidade. Como é que é a história? Comorbidade. É uma morbidade que tem uma outra origem, tá certo? E que vem junto, né? Sendo sempre a droga. Nesses casos, a doença secundária, não a doença primária. E eu gostaria que o senhor também nos falasse sobre a esquizofrenia. Sim. O que é e como identificar o portador. Ok. Diante de um paciente, de uma pessoa portadora de esquizofrenia, a gente sempre tem a sensação que está diante de uma pessoa estranha, que é muito difícil da gente acessar, e muitas vezes nós especialistas nos perguntamos: onde está o sujeito que habita esse corpo? Né? Porque ele tem um distanciamento e o chamado autismo. E a esquizofrenia apresenta aspecto de transmissão genética, doutor? Sim, nós sabemos hoje, por exemplo, que em gêmeos univitelinos, quando um é portador da esquizofrenia, o outro terá chance de cerca de 98% de ser também portador. Mas não podemos deixar de colocar, não é, os aspectos sociofamiliares importantes no desencadeamento da doença. Tem interferência grande esses aspectos? Tem, uma interferência muito grande, só isso justifica que em univitelinos não seja 100% a incidência em ambos os irmãos. Esses 2% aí ficam creditados a essa interferência que o senhor se refere? Sim, com certeza. A estrutura familiar, sobretudo. E ainda falando sobre esse problema, qual a faixa etária mais vulnerável, no caso,
aí da esquizofrenia? No caso da esquizofrenia, entre os 14 e 15 anos, não é? E até mais ou menos os 30 anos de idade, nessa faixa. São pessoas muito jovens, terão suas vidas afetadas de uma maneira muito dura e muitas vezes, não é, está comprometida a sua capacidade de assumir família, de formar família e também a sua capacidade de trabalho. Uhum. Então, mas ainda falando dos sintomas, os pais, por exemplo, diante de um eventual problema desse, especialmente aqueles que não são tão esclarecidos, né, têm mais dificuldade, como é que se mede essa situação para que eles possam interagir? Como se identifica isso de pronto? Existe algum sinal mais evidente? De pronto, Carlos, é muito difícil. Há um estudo recente feito do PROGESC, que é o Projeto para Tratamento e Estudo de Esquizofrenia no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ficou-se então sabendo, não é, pelas pesquisas, que em média o portador vai chegar ao psiquiatra só 5 anos, de 5 até 10 anos depois de iniciado o quadro. O quadro pode ser confundido com transtorno da puberdade, dessa época da vida da criança, e pode também ser confundido com depressão, porque muitas vezes o começo da doença é com isolamento do paciente no seu quarto, não quer mais estudar, tá certo? E isso é percebido como uma crise provavelmente da puberdade ou da adolescência, ou pós-adolescência. O senhor diria que nos primeiros sintomas ou evidências, os pais ou responsáveis já devem procurar um especialista para identificar efetivamente o eventual problema? Eu diria que isso seria muito importante para reduzir o tempo do início da doença ao início de tratamento. Quando o paciente é tratado precocemente, os resultados podem ser muito bons, notadamente com novos medicamentos surgidos. É porque a média que o senhor falou aí de até 5 anos ou mais para identificar, poderia se causar um estrago grande à própria pessoa nesse período, né? Um grande estrago. Aconselha-se, em resumo, que havendo a suspeita já deve procurar o especialista. Com certeza, não é? Eu acho que também a queda da preconceitualização melhorou muito isso, não é? Do preconceito. Hoje é mais comum, vamos dizer assim, se procurar. Sim. Eu vou pedir mais um minutinho de licença a todos, nesse diálogo muito franco aqui com o Dr. Rios, e já voltamos. Fique conosco.